Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje nós vamos falar de O Alienista. Ó, esse aqui que eu mostrei para vocês. Eu vou pegar ele aqui. Deixei a atividade para vocês mandarem até amanhã. Devolverem até amanhã. Nós vamos ler hoje. De acordo com o que a gente já foi lendo aqui, conversando, vocês já têm até respostas, tá? Não vou dar a resposta hoje não, né? Claro, vocês vão mandar atividade. Mas de acordo com o nosso diálogo aqui, já até ajuda vocês. Vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? O alienista. Ai, ai, ai. Peraí. Deixa eu abrir ela aqui primeiro. É bem complicadinho mesmo. Eu avisei para vocês, velho. Que era complicadinho, que é Machado de Assis. Lembra que eu falei? Falei, galera, nós vamos lendo junto, porque é o Machadão, né? Machado de Assis é uma linguagem um pouquinho complexa. Por isso, vocês têm que ir lendo e tendo em mãos um dicionário, que está aí no seu celular, né? É só você clicar lá, ó. Escreve lá. Significado de... Qual que é a primeira palavra difícil aqui que vocês entenderam, por exemplo? Deixa eu ver aqui. De como Itaguaí ganhou a casa de Orates. Ah, casa de Orates. Orates. Significado de casa de Orates. Vai aparecer lá. Casa de doido. Lugar de tratar as pessoas com problema mental. Tarará, tarará, tarará. O alienista. Ó, essa aí é a mesma que eu tenho aqui, ó. Abri para vocês verem. Senão vocês falam assim, não consegui ler não, que eu não tenho livro. Tá? Acabei de abrir, tá na internet, ó. Isso aqui tá no site, tá? Ó, o mesmo que eu tenho aqui, ó. Ó, capítulo 1, o alienista, Machado de Assis. Ok? Tá aí. Então, vamos lá. Capítulo 1, de como Itaguaí ganhou uma casa de Orates. As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, doutor Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. O cara é o bichão, hein? Ó, filho da nobreza da terra quer dizer que ele é filho de pessoas de posses. Ok? É um nobre, é um rico. Maior dos médicos de Portugal, Brasil e Espanhas. Estudara em Coimbra e Pádua. Aos 34 anos, regressou ao Brasil, não podendo o rei alcançar dele que ficasse em Coimbra regendo a universidade, ou em Lisboa, expedindo os negócios da monarquia. O rei de Portugal gostava tanto dele que queria que ele ficasse por lá, sendo reitor da universidade, mas ele não quis, ele veio embora. O que ele disse? A ciência, disse ele à sua majestade, é o meu emprego único. Itaguaí é o meu universo. Dito isto, meteu-se a Itaguaí e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência, alternando as curas com as leituras e demonstrando os teoremas com cataplasmas. Quer dizer que ele fazia comprovações científicas daquilo que ele estava estudando. Aos 40 anos, casou com Dona Evarista da Costa e Mascarenhas. Então, quer dizer que 6 anos depois que ele estava aqui estudando, não é? Casou com Dona Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de 25 anos, viúva de um juiz de fora e não bonita e nem simpática. Não é nem bonita e nem simpática, Dona Evarista. Um dos tios dele, do Simão Bacamarte, caçador de pacas perante o eterno e não menos franco, admirou-se de semelhante escolha e disse-lhe, quer dizer que o tio dele falou com esse meu filho, essa menina que você está casando, ó, viúva, feia, não é muito simpática, por que você está casando com ela? Ele falou assim, ó, Simão Bacamarte explicou-lhe que
Dona Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem. Digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista. Estava, assim, apta para lhe dar filhos robustos, sãos e inteligentes. Se, além dessas prendas, únicas dignas da preocupação de um sábio, Dona Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia a Deus, porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte. O que é consorte? Consorte é aquela pessoa com quem a gente se casa. Ô, gente, o tio dele falou com ele assim, meu filho, você está casando com essa mulher feia? Ele falou assim, ô tio, então, ela tem qualidades, características de que vai ser uma mãe que vai me dar filhos fortes, saudáveis, entende? Ó, tem excelente vista, tem boa visão, bom pulso, quer dizer que a pressão arterial é controlada, digere com facilidade, dorme regularmente, ou seja, ela tem características físicas e fisiológicas e anatômicas que ele, que tudo indica para ele, vão dar para ele filhos. No dizer dele, vão dar para ele filhos saudáveis e inteligentes. Por isso que ele está se casando. E se ela não é bonita, essas são as únicas preocupações de um sábio, né? Dona Evarista era mal composta de feições. Longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus. Ele achava era bom que ela não fosse tão bonita, porque assim ele não corria o risco de ficar contemplando a beleza da esposa ao invés de estar estudando. Não corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte. Entendeu? Agora está entendendo? Dona Evarista mentiu às esperanças do doutor Bacamarte. Não lhe deu filhos robustos nem mofinos. Não deu filho forte nem magrelinho. A índole natural da ciência é a longanimidade. O nosso médico esperou 3 anos, depois 4, depois 5. Ao cabo desse tempo de 5 anos, fez um estudo profundo da matéria. Releu todos os escritores árabes e outros que trouxeram para Itaguaí, enviou consultas às universidades italianas e alemãs e acabou por aconselhar à mulher um regime alimentício especial. A ilustre dama, que é a esposa dele, né? A ilustre dama, nutrida exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, não atendeu às admoestações do esposo e a sua resistência, explicável, mas inqualificável, devemos à total extinção da dinastia dos Bacamartes. Então, quer dizer que a mulher não deu filhos? Então, ele esperou 3, 4, 5 anos, né? Não conseguiu ter filhos, ele mandou consulta para várias universidades da Alemanha, da Espanha, e aí colocou a mulher para comer só carne de porco de Itaguaí. Só carne de porco, porque esse regime ia ajudá-la a engravidar, mas não resolveu. Não resolveu nada, Dona Evarista não se engravidou, não teve filhos, e a isso devemos a total extinção da dinastia dos Bacamartes, ou seja, Simão Bacamarte não teve filho. Ok? Extinção da dinastia quer dizer que não tem filho. Beleza? Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas. O nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos da medicina, lhe chamou especialmente a atenção. Qual recanto? O recanto psíquico, o exame de patologia cerebral. Não havia na colônia... Que colônia, gente? Brasil, galera. Nós estamos falando de Brasil, colônia ainda. Ok? Não havia na colônia... Cadê? Não havia na colônia e ainda no reino, nem em Portugal, uma só autoridade em semelhante matéria mal explorada ou quase inexplorada. Simão Bacamarte compreendeu que a ciência lusitana, e particularmente a brasileira, podia cobrir-se de louros imarcessíveis, expressão usada por ele mesmo, mas em um arroubo de intimidade doméstica.
exteriormente era modesto, segundo convém aos sabedores. Quer dizer que ele pensa o seguinte, ó, Simão Bacamarte compreendeu que a ciência lusitana, e particularmente a brasileira, podia cobrir-se de louros inacessíveis, ou seja, ele podia dar para a ciência brasileira e também para de Portugal um conhecimento que só ele tinha. Cobrir de louros inacessíveis quer dizer que é um conhecimento que só ele possuía até então agora, que ele vai aprofundar cada vez mais no estudo da patologia cerebral. Por que ele vai se entregar completamente para o estudo agora, para a ciência? Porque já perdeu as esperanças, né? Não tem mais opções para ele de ser pai, de ter filhos, para que ele se dê o trabalho de ficar ali por conta da família. Então, ele vai agora viver só por conta da ciência, entendeu? Então, olha, expressão usada por ele mesmo, mas é um arrobo de intimidade doméstica. Quer dizer que ele só faz isso para ele mesmo. Ele é modesto na sociedade, sabe? Ele não se mostra como o mais importante. Então, esses arrobos aí de grandiosidade é uma coisa só dele. Só ele que sente. Ele não externa isso, não. Ele não fala para ninguém que ele é o cara da patologia, não. Entendido? Modestamente, exteriormente, era modesto, segundo convém aos sabedores. Ele é um cara muito sábio, muito inteligente. Já falou isso aí, que ele é inteligente por 3 vezes. Você observa. Em 2 páginas do livro, já falou que ele é muito inteligente e sábio por 3 vezes. Ok? A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do médico. Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, boticário da vila e um dos seus amigos e comensais. Quer dizer que esse Crispim Soares aí é o boticário de Itaguaí e é amigo íntimo do Simão Bacamarte, ok? Amicíssimo do senhor Simão Bacamarte. E concorda com tudo que ele fala, tá bom? A vereança de Itaguaí quer dizer os vereadores, tá, gente? A vereança é a Casa Legislativa de Itaguaí. A vereança de Itaguaí, entre outros pecados, deixa eu ver aqui. A vereança de... Isso mesmo. Confere, ó. A vereança de Itaguaí, entre outros pecados de que é arguida pelos cronistas, tinha o de não fazer caso dos dementes. Quer dizer que o povo de Itaguaí não fazia muito caso das pessoas que tinham problemas mentais, entendeu? Assim é que cada louco furioso era trancado em uma alcova na própria casa, e não curado, mas descurado, até que a morte o vinha defraudar do benefício da vida. Ô, gente, olha o que é saber trabalhar com a linguagem. Olha o que é o esmero com a linguagem. Cada louco furioso era trancado em uma alcova na própria casa, ficava trancado dentro de casa. E não era curado, mas descurado, até que a morte o vinha defraudar do benefício da vida. O que é a morte defraudar do benefício da vida? É que a pessoa morreu, uai. Mas ele usa um eufemismo, você observa? E muito bem escrito esse eufemismo dele, né? Os mansos, aqueles doidos que era mais tranquilinho, andavam à solta pela rua. Simão Bacamarte entendeu desde logo reformar tão ruim costume. Vamos mudar esse jeito de tratar os doidos aqui, gente. Os doidos são seres humanos, nós precisamos cuidar deles. Pediu licença à Câmara dos Vereadores, para agasalhar e tratar no edifício que ia construir todos os loucos de Itaguaí e das demais vilas e cidades, mediante um estipêndio que a Câmara lhe daria quando a família do enfermo o não pudesse fazer. Ó, pediu para a Câmara Legislativa uma autorização para construir um edifício, que ele mesmo vai construir, ó, construir uma casa, onde ele vai colocar todos os doidos de Itaguaí e da região inteira. E ele vai cuidar deles. Quando a família não puder pagar pelo tratamento, a Câmara paga, entendeu? As pessoas que são muito pobres e não têm como pagar pelo tratamento do seu doente mental, a Câmara vai pagar. A proposta excitou a curiosidade de toda a vila e encontrou grande resistência, claro. Tão certa que dificilmente se desarraigam hábitos absurdos ou ainda maus. Porque as pessoas pensavam assim, olha, a ideia de meter os loucos na mesma casa, vivendo em comum, todos os doidos juntos, pareceu em si mesma sintoma de demência. E não faltou quem o insinuasse à própria mulher do médico. Essa cidade pequenininha, o povo fala demais, né?
Você é muito pequenininha, não. Que maçu também o povo fala demais. Gente, a gente tem que cultivar uma coisa. A maledicência morre em mim, tá? Chegou uma fofoca, eu não vou passar ela para frente. Não importa se é verdade, se é mentira, é maledicência. Então, eu não passo para frente. Tinha que ter uma campanha. Quando a gente voltar de aula, nós vamos fazer uma campanha contra a maledicência, tá? A fofoca morre em mim. Não passe para frente. O que você ganha com isso? De denegrir a imagem dos outros? Nada. Você só perde ponto com Deus, porque você está falando mal da vida alheia. Isso não te diz respeito. A vida dos outros não nos diz respeito. Tá certo? E aí, cidade pequena é desse tamanho aí, ó. Todo mundo começou a pensar assim, gente, colocar todos os doidos na mesma casa? Ah, esse médico tá doido. Isso é sinal de demência, isso é sintoma de demência. E aí teve gente que foi falar com a esposa do médico, com a dona Evarista, né? Ó o padre Lopes, ó. Olha, dona Evarista, disse o padre Lopes, vigário do lugar. Veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Faça aí um pouquinho, né? Isso de estudar sempre, sempre, não é bom não, vira o juízo. Ou seja, o que é que o padre deu a entender para a esposa, né? Falou com uma linguagem bem eufemista. Ô, dona Evarista, vê se o seu marido vai dar um passeio para o Rio de Janeiro. Ô, gente, o Rio de Janeiro, na época, era o centro da vida política, social e econômica e cultural do país. O Rio de Janeiro era o lugar que todo mundo queria ir. Entende? Ainda é, né, gente? O Rio de Janeiro continua lindo, não é? Então o Rio de Janeiro era um lugar assim que todo mundo ia passear, fazer compras, ir ao shopping, ao cinema, sei lá, teatro. Não sei nem se tinha cinema nessa época, acho que era só teatro. Com apresentações de ópera e essas coisas, tudo de dia, né? Porque não tinha luz elétrica ainda. Ok? Então, o padre falou com ela assim, leva o marido deixar para passear, tire ele daqui um pouquinho, que ele está estudando, e que a pessoa acaba ficando meio doida. Claro que não falou com essas palavras, falou assim, ó, de estudar sempre, sempre, não é bom, vira um juízo. Dona Evarista ficou aterrada. Foi ter com o marido. Disse-lhe que estava com desejos. Tipo assim, né? Eu vou falar que eu estou com desejo, que ele acha que eu estou grávida e realiza meu desejo, entendeu? Principalmente, o de vir ao Rio de Janeiro e comer tudo que a ela lhe parecesse adequado a certo fim. Estou com vontade de ir no Rio de Janeiro comer tudo que eu posso. Mas aquele grande homem, com rara sagacidade que o distinguia dos demais homens normais, penetrou a intenção da esposa e redarguiu-lhe sorrindo que não tivesse medo. Deixa eu ver se eu anotei aqui o que é redarguiu. Ô, gente. Não, mas quer dizer que ele respondeu, né? Ô, gente, está com trema, não desiste trema mais, né? Desde o acordo ortográfico de 2009, começou a valer em 2009, nós não temos mais trema. Só que isso aqui é uma imagem da internet, tá? Então não tem como eu mexer. Redarguiu-lhe sorrindo que não tivesse medo. Tenha medo, não. Eu tô doido, não, Evarista. Dali foi a Câmara, onde os vereadores debatiam a proposta. Que proposta? Que ele deu de fazer uma casa de loucos e a Câmara pagar porque não pudesse custear os tratamentos com seus doidos. Entendido? Os vereadores debatiam a proposta e defendeu-a com tanta eloquência que a maioria resolveu autorizá-la ao que pedira, votando, ao mesmo tempo, um imposto destinado a subsidiar o tratamento, alojamento e mantimento dos doidos pobres. Gente, então é o seguinte, ele foi lá na Câmara, ele falou com tanta... Ele tinha tanta lábia, igual garganta, mas ele falava uma verdade, né? O que ele queria era tratar o povo. Se ele estava doido ou não, ele queria tratar o povo, tá certo? Mas ele conseguiu convencer a maioria dos vereadores a votar a favor da sua proposta, de criar uma casa e a Câmara pagar o subsídio aí de quem não pudesse. E ele foi tão eloquente, ou seja, foi tão convincente, a linguagem dele foi tão convincente que ele, o discurso dele, né, que eles ainda votaram um jeito lá, onde é que eles iam tirar esse dinheiro para poder pagar o cuidado com os doidos. Olha o que eles inventaram. Ó, deixa eu descer aqui mais um pouquinho.
maioria resolveu autorizá-la ao que pedira, votando ao mesmo tempo o imposto destinado a subsidiar o tratamento, alojamento e mantimento dos doidos pobres. A matéria do imposto não foi fácil achá-la. Tudo estava tributado em Itaguaí. Já se pagava tributo de tudo, imposto de tudo. Então, o que nós vamos pedir para ser pago para a gente pegar esse dinheiro e desviar para a casa de Orates? Tudo estava tributado em Itaguaí. Depois de longos estudos, assentou-se em permitir o uso de 2 penachos nos cavalos de enterro. Quem quisesse emplumar os cavalos de um coche mortuário pagaria 2 tostões à Câmara, repetindo-se tantas vezes essa quantia quantas fossem as horas decorridas entre a hora do falecimento e a da última bênção na sepultura. O escrivão perdeu-se nos cálculos aritméticos do rendimento possível da nova taxa. E um dos vereadores, que não acreditava na empresa do médico, pediu que se relevasse o escrivão de um trabalho inútil. Ô, gente, como é que nós vamos fazer? Onde é que nós vamos tirar esse dinheiro? Onde é que a Câmara vai tirar esse dinheiro para mandar lá para a casa de Orates para o senhor Simão Bacamarte cuidar dos doidos? É o seguinte, a partir de agora, todo mundo vai colocar 2 penachos no cavalo. Olha lá, ó. O uso de 2 penachos nos cavalos dos enterros. Galera, vai usar 2 penachos, 2 penas coloridas na cabeça do cavalo. Ok? Penacho. Trem de pena colorida. Cada hora vai pagar 2 tostões. Vai pagar R$2 por hora, desde a hora que a pessoa morre até a hora que é enterrada. Então, digamos que são aí 24 horas, né? 20 horas. 20 horas, desde a hora que morre até a hora que é enterrada. 20 horas vezes R$2. Entendeu? De onde que vai sair o dinheiro? Quem quiser emplumar o cavalo vai ter que pagar 2 tostões por hora do cavalo. Por que é no cavalo? Porque não existe carro do em vida, não. Os corpos são levados numa carrocinha que é puxada pelo cavalo, um tilbury, é chamado tilbury. É aquela, como se fosse uma carruagem fechadinha, onde leva o cavalo, o caixão. E aí esse cavalo que leva o caixão, né, que leva o tilbury, vai estar com um penachinho colorido. Entendido? E o uso desse penacho vai ser cobrado R$2 por hora. Deu tanto dinheiro, a soma montante, deu tanto dinheiro, que o escrivão perdeu-se nos cálculos de tanto dinheiro que vai dar. Presta atenção. E aí um dos vereadores que não está acreditando muito nessa ideia do médico, não acredita na empresa do médico, no empreendimento do médico, em montar uma casa de doidos, um dos vereadores falou assim, para de fazer conta, escrivão, isso não vai dar em nada. Deixa eu ver quem está falando alguma coisa aqui. Ai. Foi por esse motivo que o povo se voltou contra esse projeto? Na verdade, Ana Júlia, o povo não se volta contra o projeto, não. O povo se volta contra o Simão Bacamarte porque ele começa a prender muita gente na casa de Orates. Tá? O povo não se volta contra o projeto, não. Ó, vamos lá. Eu acho que é isso mesmo, né? Vamos ver aqui, peraí, deixa eu ver. Beijo. Vamos lá. Os cálculos não são precisos, disse ele. Quem? O vereador. Porque o doutor Bacamarte não arranja nada. Quem é que viu agora meter todos os doidos dentro da mesma casa? Isso não vai dar certo, o vereador falou. Enganava-se o digno magistrado. Magistrado é vereador. O médico arranjou tudo. Uma vez empossado da licença, que licença que ele tinha para poder abrir a casa, fazer uma casa, colocar todos os doidos, porque né, tem que ter uma licença médica para isso. Não pode ser simplesmente colocando todos os doidos na casa. Logo começou a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela rua de Itaguaí naquele tempo. Tinha 50 janelas por lado. Ô, gente, imaginou o tamanho da casa? Um pátio no centro. Então, ela era construída assim, ó, em um losango ou um quadrado. No centro era um pátio, entendido? E numerosos cubículos para os hóspedes. É tipo essas pousadas chiques que no centro tem uma piscina, ou uma área de convenção, e aqui dos lados tem os quartos. É tipo isso.
ok? Então, cada janela era um cômodo para um doente mental, tá certo? Como fosse grande arabista, achou no Corão que Maomé declara veneráveis os doidos pela consideração de que Alá lhes tira o juízo para que não pequem. Ele achou no... Ele gostava de estudar tudo em Gutuá, né? O Simão Bacamarte era muito inteligente. Então, ele estudando a Bíblia lá, o Alcorão, ele encontrou escrito lá no Alcorão que Maomé consegue... acha que os doidos eles são veneráveis, porque Deus tira o juízo deles para que eles não pequem. A ideia pareceu-lhe bonita e profunda, e ele a fez gravar no frontispício da casa. Colocou isso lá na frente da casa, entendeu? Colocou um letreiro na frente da casa com esses dizeres. Mas como ele tinha medo do vigário, e por tabela ao bispo, ou seja, tinha medo do padre Lopes, e tendo medo do padre, ele também tinha medo do bispo, ok? Atribuiu o pensamento a Benedito VIII. Não é Maomé que pensa desse jeito aqui. Isso que está escrito na frente da casa não é ideia de Maomé, porque Maomé é outra religião, ok? Essa ideia aqui, Padre Lopes, é do Benedito VIII. E o Padre Lopes acreditou e mereceu com essa fraude, aliás, pia, que o Padre Lopes lhe contasse na hora do almoço a vida daquele pontífice eminente. Gente, que é isso, Maria? Ué, ele falou uma mentirinha básica, né? Ele falou que aquela ideia que está na frente no frontispício da casa não é tirada do Corão do Maomé, não. Não é uma ideia maometana, não. É uma ideia do Benedito VIII. Aí o padre falou assim, então deixa eu te contar a história do Benedito VIII. Na hora do almoço, contou para ele toda a vida do pontífice eminente. Que é o pontífice? É o Papa. Benedito VIII aí é o Papa, ok? A Casa Verde foi o nome dado ao asilo, por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. Então, quer dizer que a janela da casa era verde, por isso que a casa ficou sendo chamada de Casa Verde. Ignorou-se com imensa pompa de todas as vilas e povoações. Inaugurou-se com imensa pompa de todas as vilas e povoações próximas e até remotas da própria cidade do Rio de Janeiro, correu gente para assistir às cerimônias, que duraram 7 dias. Inauguração da Casa Verde durou 7 dias, galera. E outra coisa, veio gente até do Rio de Janeiro, pra você ver como que a coisa foi importante, hein? Lembra que o Rio de Janeiro era o centro cultural, político, social e econômico do Brasil na época. Era o paraíso, ok? Muitos dementes já estavam recolhidos, ou seja, muitas pessoas já estavam na casa. E os parentes tiveram ocasião de ver o carinho paternal e a caridade cristã com que eles iam ser tratados. Quer dizer que estavam sendo bem tratados lá, ok? Dona Evarista, contentíssima com a glória do marido, vestiu-se luxuosamente, cobriu-se de joias, flores e sedas. Ela foi uma verdadeira rainha naqueles dias memoráveis. Ninguém deixou de ir visitá-la 2 e 3 vezes, apesar dos costumes caseiros e recatados do século, e não só a cortejavam, como a louvavam, porquanto, e esse fato é um documento altamente honroso para a sociedade do tempo, porquanto viam nela a feliz esposa de um alto espírito, de um varão ilustre, e se lhe tinham inveja era a santa e nobre inveja dos admiradores. Quer dizer que as pessoas admiravam muito a dona Evarista pelo posto do seu marido, entendeu? Porque o seu marido era um homem muito ilustre. Ô, gente, todo mundo foi ver o empreendimento dele. Vocês estão compreendendo? A grandiosidade dessa ideia dele, desse empreendimento dele. Entendido? Ao cabo de 7 dias, expiraram as festas públicas. Itaguaí tinha finalmente uma casa de orates. E é isso aí, tem uma casa de doido. Agora o capítulo 2 vai falar de torrentes de loucos. O que você já imagina em torrentes de loucos? O que é torrente? Gente, vai vir doido de tudo quanto é canto. A Casa Verde, com as suas 50 janelas, vai ficar pequena. 3 dias depois que terminou a festa e a inauguração, numa expansão íntima com o boticário Crispim Soares, desvendou o alienista o mistério do seu coração. O que é uma expansão íntima com o boticário Crispim Soares? Ele está se abrindo com seu amigo Crispim, que é o boticário. Tá bom? Está conversando abertamente com ele e vai lhes contar o mistério do seu coração. Aí ele fala com o seu Crispim assim, ó. A caridade
eu ver aqui. Era basicamente um hospício. É isso aí. A caridade, senhor Soares, entra de certo no meu procedimento. A caridade. Eu estou fazendo isso por caridade? Não. A caridade entra como tempero, como sal das coisas. Que é assim que interpreta o dito de São Paulo aos Coríntios. Ele sempre cita a Bíblia, olha como que ele é inteligente. Se eu conhecer quanto se pode saber e não tiver caridade, não sou nada. O principal nesta minha obra da Casa Verde é estudar profundamente a loucura, os seus diversos graus, classificar-lhes os casos, descobrir, enfim, a causa do fenômeno e o remédio universal. Este é o mistério do meu coração. Eu creio que com isto presto um bom serviço à humanidade. Gente, ele quer alojar os doidos porque tem dó deles? Não, mas em momento algum ele deixou isso também claro. Ele quer alojar os doidos para ele estudá-los, ok? E como um homem da ciência, mais importante do Portugal, das Espanhas e do Brasil, ele quer estudar a loucura a fundo, encontrar a causa da loucura, certo? E encontrar também o remédio para toda loucura. Remédio universal. É isso que ele quer. Claro, ele é um médico. Ok? Até aí, tudo bem? Gente, em nenhum momento ele é pilantra, ele é bandido, ele age conforme os desejos da medicina, tá? Aqui a gente não condena o Simão Bacamarte, não. Tá bom? O Simão Bacamarte é um homem do bem. Vamos entender isso aí. Então, a caridade entra como tempero. O que eu quero mesmo é estudar a loucura, os seus diversos graus, classificar quem é mais doido, quem é menos doido, quem é mediano, descobrir a causa da loucura e descobrir também o remédio universal, o elixir que cura essa loucura. Ok? Um excelente serviço, corrigiu o Boticário. Já observou que esse Boticário é meio puxa-saco, né? Sem este asilo, continuou o alienista, pouco poderia fazer. Ele dá-me, porém, muito maior campo aos meus estudos. Muito maior, acrescentou outro. Crispim Soares só concorda. Sem esse asilo, ele não conseguiria estudar vários doidos, ué. Por isso que ele fez essa casa de oratos. Porque aumenta o seu campo de trabalho. Por quê? Porque quanto mais doido, maior o seu campo de trabalho. E tinha razão. De todas as vilas e arraiais vizinhos afluíam loucos à Casa Verde. Eram furiosos, eram mansos, eram monomaníacos, era toda a família dos deserdados do espírito. Ao cabo de 4 meses, a Casa Verde era uma povoação. Não bastaram os primeiros cubículos. Mandou-se anexar uma galeria de mais 37. Então, a gente já tinha 50, mais 37, 87 cômodos, ok? O padre Lopes confessou que não imaginara a existência de tantos doidos no mundo, e menos ainda o inexplicável de alguns casos. Que inexplicável de alguns casos? Olha o que é a loucura nesse caso aqui. Eu não pensei que tinha tanto doido, e também eu não pensei que isso aí era doideira, não. É isso que o padre Lopes está falando. Por exemplo, um rapaz bronco e vilão. Agora, gente, nós vamos tratar aqui dos tipos de doido que estão na Casa Verde, tá? Por exemplo, um rapaz bronco e vilão, que todos os dias depois do almoço fazia regularmente um discurso acadêmico, ornado de tropos, de antíteses. Antítese, sabe o que é, né? De apóstrofes com seus recamos de grego e latim e suas borlas de Cícero, Apuleio e Tertuliano. Nossa, Maria, não sei de nada desses caras aqui. Pesquisa lá quem foi Cícero, quem foi Apuleio, quem foi Tertuliano. São pensadores. Pesquisa. Só se escrever lá. O vigário não queria acabar de crer. Que? Um rapaz que ele vira 3 meses antes jogando peteca na rua? Meu Deus do céu. Esse mundo está perdido. Todo mundo é doido. Não digo que não, respondia-lhe o alienista, mas a verdade é o que vossa reverendíssima está vendo. Isto é, todos os dias. Quanto a mim, tornou o vigário, só se pode explicar pela confusão das línguas na Torre de Babel, segundo nos conta a Escritura. Provavelmente confundidas antigamente as línguas. É fácil trocá-las agora, desde que a razão não trabalhe. O padre atribui a loucura, né? Porque o cara está falando assim,
uma linguagem muito, muito diferenciada. Ele cita Cícero, Apuleio, Tertuliano, que assim, pessoas de Itaguaí não entendem quem são esses pensadores, porque esse cara aí também é um estudado, entendeu? Ele profere discursos acadêmicos, ou seja, discursos ornados em discurso com uma linguagem muito esmerada, uma linguagem mais difícil do que a do Machado de Assis, com palavras que o povo não entende o que significa. Aí o padre fala assim, ó, eu acho que isso daí é aquela história da Torre de Babel, né? Que os homens estavam construindo a torre para mostrar para Deus que eles conseguiram chegar até Deus, e aí Deus mandou um vento e espalhou que é povo para o mundo inteiro afora, cada um com uma língua. Não é essa história da Torre de Babel? Aí o padre acredita que é por isso, que esse cara fala esses três esquisitos aí, em decorrência desse processo aí da Torre de Babel. Entendeu? O padre procura um meio bíblico para justificar o que está acontecendo. Ok? Os loucos, cadê? Essa pode ser, com efeito, a explicação divina do fenômeno, concordou o helenista depois de refletir um instante. Mas não é impossível que haja também alguma razão humana e puramente científica, e disso eu trato. Vá que seja, e fico ansioso, realmente. Então tá bom. O senhor acha que isso aí é um problema espiritual? Eu acho que é um problema mental, um problema da ciência. E isso aí eu cuido, padre, deixa comigo. O padre falou, beleza, eu aguardo ansiosamente. Entendeu? Os loucos por amor eram 3 ou 4. Agora eu vou falar dos doidos por amor. Mas só 2 espantavam pelo curioso do delírio. O primeiro, um falcão, rapaz de 25 anos, supunha-se estrela d'alva. Abria os braços e alargava as pernas para dar-lhe certa feição de raios e ficava assim horas esquecidas a perguntar se o sol já tinha saído para ele recolher-se. Que quando o sol sai, as estrelas vão dormir, né, gente? O outro andava sempre à roda das salas ou do pátio, ao longo dos corredores, à procura do fim do mundo. Estava sempre rodando em volta da casa, em volta do pátio, procurando o fim do mundo. Por quê? Olha o que aconteceu com ele. Era um desgraçado a quem a mulher deixou por seguir um peralvilho. Seguiu um outro camarada qualquer, um rapazote. Mal descobrir a fuga, a mulher dele largou ele e foi embora com outro. Quando ele descobriu a fuga, o que ele fez? Armou-se de uma garrucha e saiu no encalço. Saiu-lhes no encalço, ou seja, atrás dos dois. Achou-os 2 horas depois ao pé de uma lagoa. Matou-os a ambos com os maiores requintes de crueldade. Matou a esposa, infiel, e matou o amante. O ciúme satisfez-se, mas o vingado estava louco, ficou doido. E então começou. Tá. Vai lá que a tia te ajuda, tá? Então. Mal descobrir a fuga, armou-se de garrucha e saiu-lhes no encalço. Matou-os 2 horas depois ao pé de uma lagoa. Matou a ambos, tá? O ciúme satisfez-se, mas o vingado estava louco. E então começou aquela ânsia de ir ao fim do mundo à cata dos fugitivos. Mesmo depois que ele matou, ele ficou ainda pensando que ele tinha que achar eles até no fim do mundo, se eles estivessem, entendeu? Ficou doido. A mania das grandezas tinha exemplares notáveis. Muitos doidos com mania de grandeza, gente, megalomaníaco. O mais notável era um pobre diabo, filho de um algibebe, que narrava às paredes, porque não olhava nunca para nenhuma pessoa, ele só narrava para as paredes. Toda a sua genealogia, que era essa. Gente, o que o cara ficava falando? Deus engendrou o ovo engendrou a espada engendrou Davi engendrou a púrpura engendrou o duque engendrou o marquês engendrou o conde, que sou eu. Deus engendrou o ovo engendrou a espada engendrou Davi engendrou a púrpura engendrou o duque engendrou o marquês engendrou o conde, que sou eu. Fazia isso o tempo todo, entendeu? Dava pancada na testa, um estalo com os dedos e repetia 5, 6 vezes seguida a mesma coisa. Deus engendrou. Mania de grandeza. Por que isso é uma mania de grandeza? Porque ele acha, coitado, é filho de uma pessoa pobre, ó. Mas ele acha que ele é um conde. Marquês engendrou o conde, que sou eu.
Entendido? Doideira pura, né, gente? Outro da mesma espécie era um escrivão que se vendia por mordomo do rei. Um outro era um boiadeiro de Minas, cuja maneira de distribuir boiadas a toda a gente. Dava 300 cabeças a um, 600 a outro, 1.200 a outro, e não acabava mais. Não